PSF, enquanto uma estratégia de reorganização do SUS, nos traz o desafio de construir um modelo de vigilância à saúde e que a gente possa trabalhar com equipes multiprofissionais a partir de uma definição de um território e numa perspectiva de um cuidado que seja integral, resolutivo, livre de risco e que atenda às necessidades de saúde dessa nossa população. Eu estou retomando isso, buscando contextualizar um pouquinho, porque eu receio que a gente, discutindo técnicas de aplicação, a gente reduza a questão da imunização, que é uma questão tão importante e ampla, a uma simples fatia pequena do fazer dos profissionais de enfermagem nas salas de vacinação. Então, eu queria ressaltar que todos os avanços que nós tivemos no quadro sanitário brasileiro nos últimos anos, eles são frutos, sem sombra de dúvida, de uma grande contribuição da incorporação das vacinas enquanto uma tecnologia de prevenção específica de determinadas doenças. E a enfermagem participa de uma forma histórica nesse fazer, na área de imunização, de uma forma especial. Ela sempre incorporou, dominou toda a tecnologia de organização, programação de campanhas e assim por diante. Diante disso, temos determinadas competências, ou seja, precisamos saber agir de forma que o vacinar seja igual a imunizar. Sabemos que para que isso aconteça, vários fatores estão influenciando. A técnica de aplicação é uma delas, São pontos relacionados à forma como a gente está organizando essa sala de vacinas, estratégias que a gente usa para captar essa população, como que essa população está participando e está respondendo às nossas chamadas, as questões de rede de frio, a capacitação da nossa equipe em relação ao cumprimento, às normatizações técnicas, as questões relativas ao organismo vacinado, tudo isso vão interferir para que a gente, no final, possa falar, eu apliquei uma vacina e realmente imunizei essa pessoa. Diante disso, administrar um imunobiológico, eu não posso pensar só na técnica, na via, como eu vou aplicar o BCG, o rotavírus e assim por diante. Isso é parte de um conjunto de saberes indispensáveis que envolve a indicação. Estou indicando na época adequada, a vacina adequada? Quais são as contraindicações? Como essa vacina se apresenta? A sua composição? Como ela é conservada? As doses, os esquemas adotados, Quantas doses são? Tem reforço? Não tem? Qual a via? Qual a técnica de administração? E os possíveis eventos adversos pós-vacinais. Tudo isso é importante para a gente compreender a técnica de administração num contexto maior. Aqui hoje, eu vou comentar um pouco sobre a questão da técnica parenteral e a gente sabe que, em termos de técnica, não tem diferença em relação à administração de qualquer outra substância. É importante, todos os cuidados que são relativos à vacinação, eles são também cuidados importantes e específicos para a administração de qualquer outra substância por via parenteral. Entretanto, nós temos peculiaridades em relação à vacina, e aí eu vou abordar de uma forma mais ampla e depois vamos salientar só os aspectos específicos da vacinação. Portanto, a técnica parenteral, a gente precisa considerar as características dos tecidos, onde a gente vai inocular esse produto, essa substância. Ou seja, o volume dessa substância a ser administrado, ele vai variar conforme o local desse tecido. Isso também vai influenciar nas características da substância, ou seja, a absorção e os mecanismos de ação do imunobiológico, no nosso caso aqui, eles vão interferir nesse processo. Assim, a gente pode, inclusive, citar que numa técnica intradérmica, por exemplo, adotada para um BCG, para aplicação de um BCG, nós sempre vamos usar pequenas quantidades, em função da pequena elasticidade dessa pele. Enquanto que numa técnica subcutânea, onde nós temos uma menor irrigação dos tecidos, uma menor vascularização, nós vamos ter uma absorção mais lenta,
por outro lado também, né, nós temos mais dor pela presença de uma maior quantidade de ramificação nervosa. Numa técnica intramuscular, uma vez que nós temos maior vascularização, nós vamos adotar volumes, às vezes, maiores e, com isso, obter uma absorção também mais rápida. Portanto, escolher o material, né, ele vai depender do tipo da técnica, do produto que eu vou adotar, da apresentação, da dosagem, da via de administração, do local onde eu vou aplicar, da faixa etária que está sendo vacinada e das características físicas dessa pessoa. Foi-se o tempo em que a gente podia simplesmente pensar numa tabelinha que falava assim, uma vacina que é administrada por via intramuscular, eu vou usar uma agulha 25/6. Né? É claro que eu vou usar a agulha 25/6 se a musculatura daquela determinada pessoa, a estrutura física dela, me permite usar esta agulha. Né? Então, são esses aspectos que eu gostaria aqui de ressaltar para que a gente considerasse as particularidades da pessoa ser vacinada. De uma forma geral, as vacinas que a gente dispõe hoje no nosso calendário básico, né, eu fiz aí um quadrinho que nos permite só ressaltar a via de administração e os locais preferenciais para administração dessa vacina. Então, a vacina BCG, que a gente usa por via intradérmica, ela é padronizada, né, mundialmente, internacionalmente, e ela deve ser aplicada na inserção inferior do deltoide no braço direito. Isso é uma padronização. Jamais podemos administrar uma vacina BCG num outro local. Né? Isso nos permite depois avaliar facilmente se essa pessoa ficou com uma pega vacinal. Né? E eu queria aqui ressaltar que às vezes a gente encontra muitas pessoas administrando o BCG exatamente em cima da prega. Né? Não é exatamente na prega, é acima da prega, porque essa criança vai crescer e a cicatriz vai deslocar um pouquinho. Né? Então, é na inserção do deltoide acima da prega. A vacina tetravalente, né? Nós temos aí pela via intramuscular, a tríplice intramuscular, e eu não vou detalhar cada uma das vias, porque eu imagino que isso é uma rotina na prática de todas as pessoas. Só queria ressaltar, né, que a gente sempre adota a escolha do local, aí no quadro nós temos várias opções de locais, de acordo com algumas considerações que eu vou fazer à frente. A primeira consideração é em relação à orientação, né, do Ministério da Saúde para que em crianças menores de 2 anos, que a gente adote sempre o vasto lateral da coxa. Isso não é só para vacina, né? Isso tem sido uma recomendação hoje para administração de qualquer injetável por via intramuscular. E os motivos para essa preferência é pelo fato de que o glúteo, ele só vai desenvolver realmente a partir do momento que essa criança começar a deambular. Então, injeções no glúteo, além delas apresentarem maior risco de lesão do nervo ciático, elas podem levar a fibrose e contratura do músculo, porque essa musculatura é pouco desenvolvida, fora que tem uma maior quantidade de tecido adiposo. Então, intramuscular, vamos preferir sempre, em menores de 2 anos, vasto lateral da coxa. Preferir não significa que é uma exigência. A exigência em relação a não aplicar no glúteo refere-se à vacina de hepatite B, que esta, né, tem comprovação de que o tecido adiposo interfere na absorção e na eficácia da vacina. Aí a hepatite B nunca administrar na região glútea. Vacinas mais dolorosas, né, e aí a gente tem como exemplo a tríplice bacteriana, a dupla adulto, DT, a tetravalente, né, preferencialmente a gente deve aplicar no glúteo, é claro, após cumprir a primeira consideração, menores de 2 anos, idealmente no vasto lateral da coxa. A técnica em Z, né, que é uma técnica que a gente recomenda sempre que a gente for usar uma vacina mais dolorosa, ou uma vacina em que o volume a ser administrado é um pouquinho maior, ela tem benefício de reduzir a dor,
evitar refluxo para o tecido subcutâneo, com isso diminui o poder do adjuvante de irritar esse tecido subcutâneo e dar menos reação adversa, e evitar os nódulos, né, que são as reações adversas que podem acontecer. Nós vamos comentar agora há pouco, eu vou mostrar algumas fotos da técnica em si. E lembrar da importância de posicionar adequadamente esse paciente. Isso é um fator importante para reduzir a dor, lembrando que no vasto lateral da coxa, o fato da gente flexionar o joelho, né, é uma posição, coloca a criança sentada no colo da mãe, flexiona o joelho, isso é uma posição boa. Abraçar os pais, né, na aplicação no dorso glúteo, a gente sempre tomar o cuidado de virar a ponta dos pés para dentro, fazendo uma rotação interna do fêmur, isso é uma posição que alivia muito a dor. Alguns pontos que sempre geram dúvidas, geram questionamento em relação à técnica de aplicação de vacinas. O primeiro deles, o uso de luvas. Segundo o Manual de Procedimentos de Imunização do Ministério da Saúde, né, que é de 2001, ele não faz referência a essa exigência do uso de luvas para a administração de vacinas parenterais. Um estudo, né, uma publicação de Moura, de 2008, salienta que o CDC, o uso de luvas não é necessário, exceto em caso de lesões ou solução de continuidade em mãos. Borges, em 2007, também ressalta a não exigência e ele se embasa em referenciais de entidades internacionais australianas, americanas e canadenses, além de uma consulta feita à Anvisa. Portanto, a gente deve lembrar, né, que cabe ao profissional sempre considerar a sua experiência, a segurança e a iminência de um possível risco. Se ele vai administrar uma criança que está muito agitada, né, e sempre priorizar levar em conta esses fatores. Considerar sempre que o uso de luva não impede acidente, nem dispensa a lavagem das mãos e a antisepsia com álcool 70. A troca da luva deve ser feita a cada atendimento. Outro ponto, né, que sempre gera dúvida é a antisepsia da pele antes da aplicação. Né, a gente deve sempre observar o aspecto de limpeza da pele, o que a gente sabe que num país tropical como o nosso, dificilmente a gente identifica, né, certo, grandes sujidades a partir de uma simples verificação, né, uma simples inspeção. Isso a gente comprova na hora que a gente realmente passa o algodão na pele e vê o que é de sujidade que está vindo nesse algodão. Mas o Ministério da Saúde também, em seu Manual de Procedimentos de 2001, ele recomenda a antisepsia com álcool somente em casos excepcionais. E ele lá cita populações rurais e ambiente hospitalar, preconizando a limpeza, quando necessária, com água e sabão. Ou seja, ele recomenda que a gente lave preferencialmente com água e sabão. Moura, em publicação de 2008, considera essa questão polêmica e cita que, quando necessário, a gente deve utilizar o álcool 70, sempre tendo cuidado de deixá-los evaporar antes da aplicação da vacina. A gente deve considerar que o motivo dessa recomendação de não fazer antisepsia com álcool é pelo fato de que vacinas de vírus vivo, né, elas podem sofrer uma interferência maior na presença de qualquer antisséptico e levar a uma inativação. Isso vai acontecer se eu uso um algodão encharcado, embebido de álcool e não umedecido como deve. Então, a gente sempre deve tomar o cuidado, né, de lembrar que para a aplicação do BCG, que é pela técnica intradérmica, a gente nunca usa a antisepsia com álcool 70, pela presença dos poros na pele, né, e pela proximidade do líquido, uma vez que vai ficar uma pápula na hora que a gente administrar o 0,1 ml do BCG. A questão de diluição. Então, é importante, quando a gente vai diluir essa vacina, nós temos vacinas com diferentes apresentações, nós temos algumas líquidas, outras que são vacinas associadas, nós vamos usar uma vacina como diluente, a outra vacina que contém o liófilo, né? E nesse processo de diluição, a gente sempre deve estar atento a observar as características do produto.
se existe partículas, alguns grumos, flocos, né? Isso pode indicar um congelamento anterior. Então, é importante eu conhecer a característica de fabricação dessa vacina, isso é especificado na bula, e acompanhar se eu estou encontrando aquelas características definidas pelo laboratório fabricante ou não. Lembrar de homogeneizar esse líquido antes de cada aplicação, principalmente porque usamos, na maior parte das vacinas, frascos multidoses. E para a vacina não liofilizada, né, aquela que já vem diluída, a gente deve sempre fazer isso para evitar que a gente aspire algum precipitado, levando a uma maior ocorrência de eventos adversos, uma vez que a gente tem adjuvantes na maior parte dessas vacinas. A troca da agulha que a gente vai usar para aspiração, né, uma agulha é usada para aspiração e outra para administração, essa troca anteriormente era recomendada como um argumento de que quando você utilizava a agulha molhada no líquido vacinal, isso poderia aumentar a irritabilidade do tecido subcutâneo, especialmente nas vacinas que contêm adjuvante. Entretanto, no Manual de Procedimentos de 2001 do Ministério da Saúde, ele recomenda que a gente use a mesma agulha que você aspirou para a administração. Isso porque, a partir de estudos que foram desenvolvidos naquela época, não foi identificada a maior ocorrência de eventos adversos locais quando era usada a mesma agulha. A gente sempre gostaria de lembrar que a gente deve considerar a troca da agulha quando possível, é desejável, porque isso amplia a nossa segurança em relação à sepsia e certamente reduz a dor. O Manual de Procedimentos, né, ele proíbe a manutenção da agulha de aspiração no frasco multidose. Então, aquela agulha que você aspirou, manteve ela lá e vem com a próxima seringa para aspirar para a aplicação da próxima criança, né? Essa técnica, que é conhecida muito comumente como manter a agulha de suspiro, ela não é recomendada, né, no manual do Ministério, e ela é um canal aberto que pode favorecer a contaminação. Então, uma agulha para aspiração trocada a cada criança que vai ser vacinada. Essa foto, né, nos mostra a técnica de administração em Z, que nós comentamos anteriormente. Como que nós vamos fazer? Então, em vez da gente pinçar o músculo, que nós fazemos sempre numa posição lateral, nós vamos tracionar com o dedo, né, no sentido da musculatura, vamos introduzir a agulha e aí nós soltamos o dedo. Quando nós retiramos a agulha, nós vamos ver que aquele canal, né, onde a agulha perfurou e fez o líquido, ele vai ser desencontrado a partir de cada camada da pele. Isso evita o refluxo do líquido vacinal. Aqui nós temos uma outra foto, né, com a mesma questão, só temos uma inversão, né? Aqui eu estou tracionando, injetei, e aí quando eu soltei a pele, o que ela veio? A pele, a musculatura voltou para o lugar e aquele caminho ficou não ficou um caminho direto, vamos falar assim. Na administração, então, no vasto lateral da coxa, que é uma questão também que muita gente tem dúvida, né? Estudo de Rocha e colaboradores, em 2002, mostrou que em 70% dos casos, o nervo cutâneo lateral da coxa, ele emite 3 ramos calibrosos, e que em 30% dos casos emite apenas 2. Entretanto, os autores identificaram que na porção inferior do terço médio da coxa não foram visualizados ramos nervosos importantes. Então, isso nos indica que a dor é menor nesse local. Então, a gente lembrar, identificada a musculatura e o local adequado para a gente administrar no vasto lateral da coxa, nós vamos dar preferência para a porção inferior do terço médio. Ou seja, nós vamos pensar, então, na face lateral da coxa, vamos pensar numa linha imaginária, bem no terço médio da face lateral, uma linha imaginária na face anterior, então ficaria bem aqui em cima. Nós vamos dividir
essa coxa em 3 partes e no terço médio dessa coxa nós vamos administrar na porção inferior. Eu gostaria de lembrar que o local da administração não é totalmente lateralizado. Ele é entre a linha anterior e a linha média. Eu tenho identificado muita criança sendo administrada fora da musculatura, ou seja, se eu pego muito na lateral, eu estou pegando exatamente na inserção do músculo, né? Essa foto nos mostra bem o músculo vasto lateral, e aqui nós estamos podendo ver que ele não é na face lateral, né? Ele é entre a face lateral, entre a linha lateral da face lateral e a linha média. Essa é o local mais comum, né, de administração de qualquer vacina parenteral, o músculo deltoide. Então, sempre a gente lembrar, né, da importância da gente pinçar essa musculatura, do braço estar flexionado, isso facilita muito para relaxar a musculatura. No intradérmico, né, a gente tanto pode fazer com a criancinha, o neném, né, no caso do BCG, deitado no colo da mãe, deitado na mesa clínica. O importante é que eu faça o movimento de distender a pele para que o bisel da agulha, no caso o bisel sempre ele vai estar para cima para pegar a pele, distender a pele e injetar o líquido vacinal. Ressalto aqui, né, que a gente introduz todo o bisel sem introduzir toda a agulha, né? É claro, essa agulha normalmente ela é 13 por 4,5 ou 10 por 5. Se eu introduzir toda a agulha, eu vou transfixar essa pele e não vou deixar o líquido vacinal dentro da pele como é necessário. Aqui as posições de relaxamento, com o paciente deitado, ele vai flexionar uma pele, isso relaxa a musculatura dorsoglútea, né? Se ele estiver de pé, ele vai colocar os 2 pés, né, para dentro e a gente vai ver que automaticamente relaxa a musculatura. São posições boas para a gente adotar. Aqui agora, então, eu vou dar uma ressaltada em aspectos que são importantes. Então, sempre a gente tomar o cuidado de certificar a indicação da vacina, né, adotar as precauções universais, ressaltando a importância da lavagem das mãos, avaliar as condições de temperatura dessa caixa térmica, né, eu vou administrar, mas não posso esquecer do todo dos cuidados em relação à vacinação, avaliar as condições dessa vacina em relação à sua aparência, à sua cor, a data de validade, a presença de grumos, né? Certificar realmente se aquela é a vacina. Às vezes nós temos muitos frascos, né, com aparência muito semelhante. Agora, nesse momento, por exemplo, nós estamos com a vacina de influenza sazonal com um frasco extremamente semelhante ao da dupla adulto, né? Selecionar